Cantar de pé. A igreja canta.
sentar, gostaria de convidar o presbítero Walter Campos. Era o presidente da igreja quando o Gerson se converteu, isso ainda na década de 80, e ele vai dirigir algumas palavras e depois cantaremos um hino junto, mas eu quero aproveitar e pedir a ele que já faça a nossa primeira oração. A paz do Senhor para todos, irmãos, amigos que neste momento se encontram, nesse momento de dor, de tristezas, de choros, isso é um dos lados da vida, mas que Deus está presente aqui, Deus está confortando a família, Deus está alegria e estarmos cantando, mesmo em meio a tantas tribulações, a tantas tristezas, mas que Deus está aqui presente. Deus não deixa ninguém sozinho. Deus está pronto para ajudar a todos aqueles que o buscam. Por isso, nós nos congratulamos, nós damos assim as palavras de conforto à família por este momento difícil. A Ivone e Adolfo conhecido como Adolfinho, mãe e pai de Gerson. Mas o que nós temos que dizer de Gerson é que ele foi criado nos caminhos do Senhor. Ivone dedicou-se à sua vida e tem prestado serviços importantes à vida desta igreja e tem conduzido os seus filhos, a sua família na orientação do Senhor. Gerson, na verdade, ele contribuiu muito com os trabalhos internos aqui da igreja. Ele participou ativamente da mocidade. Ele participou também do desenvolvimento de trabalhos aqui na EBD, Escola Bíblica Dominical, que é um dos momentos, um dos trabalhos que traz orientação, o estudo da Palavra de Deus. Jacinho, como era conhecido, ele criou-se no Evangelho. Logicamente que dentro dos percalços da vida, ele ficou um pouco afastado, mas ele voltou-se para Deus, e esta é a maior alegria. Estava conversando com Ivone, e ela disse que, na verdade, a maior alegria sabia que ele tinha voltado de livre e espontânea vontade, na sua consciência, e pediu perdão a Deus, e Deus, na verdade, é um Deus perdoador. Por isso, nós louvamos a Deus pelo seu amor, pelo seu perdão, por aquilo que Deus tem proporcionado ao homem, quando o busca em espírito e em verdade. Por isso, Gessinho deixou um legado de trabalhos aqui na igreja, também na sociedade, através do seu trabalho como professor, orientador, que deu conhecimentos àqueles que eram seus alunos. E este legado e esses momentos é que poderão permear eternamente a lembrança de cada um de nós, a lembrança de Ivone, dos seus filhos, de Adolfinho, de toda a família e também da igreja. Por isso, nós nos alegramos com a vida dele e nos entristecemos nesse momento. É difícil nós entendermos a morte. A morte ainda torna-se um mistério, mas quando nós buscamos a Deus, nós entendemos todas estas questões relacionadas à morte. Por isso, Jesus Cristo disse: buscai-me e vivei. A Bíblia nos ensina isso, para que a nossa vida não fique somente envolta ou envolvida aqui nessa esfera humana e terrena,
mas que os nossos olhos possam estar enxergando o além. E isso só é possível quando nós recebemos Cristo em nossos corações. Eu gostaria de saber se Yara, a esposa do pastor Marcos, que está aqui, está presente. Eu gostaria que a irmã viesse aqui e fizesse uma oração a Deus. O pastor Marcos e Yara prestaram grandes serviços, relevantes serviços aqui à nossa igreja, e hoje está servindo na igreja de Petrolina. Amém, vamos orar? Pai querido, graças te damos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, e nós louvamos o teu nome nessa tarde, Senhor. Apesar de toda dor, de toda tristeza, nós temos o Senhor para te adorar, porque o Senhor faz as coisas perfeitas. Ó Deus, no momento que a gente acha que tudo acaba, que tudo está perdido, o Senhor renova, o Senhor traz vida em meio à morte. E nós somos gratos a Ti, Senhor, pela alegria que nós tivemos nessa manhã de ouvir o pastor Adélio falar de que Gerson retornou ao Pai, que Gerson se alegrou com o Senhor. E, ó Deus, essa é a nossa alegria nessa tarde. Queremos, ó Deus, te louvar pela vida de Dona Ivone, a nossa irmã, Senhor, que com toda a força do Senhor está aqui nessa tarde para te adorar. Ela apenas diz obrigado, Pai, pelo tempo que ficou comigo. E nós queremos também nos alegrar com ela em meio às dores, mas dizer, Senhor, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque nada foge do teu controle. Ó Deus, em meio à enfermidade, em meio a tudo que passou, só era o teu propósito, Senhor, salvar a vida de Gerson. E nós louvamos por essa igreja que acompanhou. Nós louvamos, ó Deus, pela tua grandeza, pelo teu amor para conosco. E te dizer muito obrigado, porque o Senhor não desistiu de Gerson e não vai desistir de muitos que estão aqui, Pai. Continua a trabalhar no nosso meio. Mesmo em dor, nós sabemos que o conforto vem do Senhor. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, nós vamos deixar para a família de Gerson essas palavras aqui em Isaías capítulo 44, de 1 a 4. Depois, irmãos, nós iremos cantar o hino 174. Não sei se poderá ser acompanhado pelo grupo de louvor, mas seja como for. Se não tiver a perfeição assim das notas, mas nós vamos louvar a Deus a si mesmo. E para Ivone, para Delfinho, para todos os familiares, nós deixamos essa palavra em Isaías 44, de 1 a 4, que diz: o Senhor é o único Deus. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Que essa palavra de conforto fique na mente de cada um. Acompanhe o dia a dia de cada um de vocês, porque a partir de hoje é uma outra realidade. Não tem mais Gerson aqui, mas a lembrança fica. E, na verdade, isso vai trazer o conforto. E aqui está Deus dizendo que não temas, não temas.
porque a vida continua e a recuperação vem dia após dia. O alento e a visão para a continuidade da vida, ela vem pelo poder de Deus. Texto bíblico, obrigado ao presbítero. Ele dirigia a igreja na década de 80, foi quando o Gerson fez a decisão e quando também se batizou. Eu quero convidar o pastor Marcos Mendes, foi um dos pastores dessa igreja, e hoje nós temos aqui uma galeria de pastores vivos, graças a Deus. Eu quero convidar o pastor Marcos, ele é da igreja de Petrolina hoje, para que venha fazer uso da palavra aqui. Por favor, pastor. Boa tarde, gente. Boa tarde. Apesar da dor, é boa. Porque a gente sabe onde Gerson está. E eu vou atrás dele. Não sei quando, mas eu vou atrás dele. E muita gente aqui vai atrás dele. E um dia nós vamos adorar o Senhor dos senhores, aquele que nós adoramos. No outro dia eu estava vendo um filme, a morte de uma pessoa, e o pastor falando com seus pais, aquela criança, ele fez duas colocações. Ele disse: ou nós reclamamos de Deus pela morte a vida toda, reclamamos a vida toda, ou nós agradecemos a Deus pela vida dela, daquela criança, pelo resto da vida. Nessa manhã eu soube da passagem de Gerson e meu pensamento foi lá para a década de 92, quando eu assumi essa igreja. Gerson era da diretoria da mocidade, como muitos jovens aqui. E eu quero louvar nessa tarde pelo tempo que Gerson passou entre nós. A começar, eu tenho um carinho muito grande pela sua mãe. Naquela época de 92, eu era novo. E ela era uma das mulheres que cuidavam de mim. Minha mãe morava no Rio de Janeiro. Eu não tinha parentes aqui. E ela era uma das mulheres que cuidavam de mim. Além do Gerson, ela ainda cuidava de mim. Além dos outros, né? Não era só Gerson. Ela cuidava de mim. E eu louvo a Deus por essa família. Louvo a Deus pela vida de Gerson, que naqueles anos iniciais do meu ministério contribuiu com o meu ministério aqui nessa igreja. E eu quero louvar a Deus, porque eu sei que um dia nós nos veremos e estaremos juntos louvando e glorificando o Senhor da nossa vida. Só agradecer. Reclamar por quê? Tantas coisas boas, né? Não somente de Gerson, mas também da sua mãe, que cuidou de mim quando eu não tinha mãe perto. E aqui eu tinha várias mães, inclusive ela, para cuidar de mim. E eu era um agregado na sua família. E eu me lembro a casinha simples, mas eu era de um coração aberto. Eu era recebido naquela casa.
Então não tem mais nada de que falar do que agradecer a Deus pelos anos que Gerson esteve conosco, sempre com aquele sorriso, né? Com a máquina de tirar foto. Eu me alegro com tudo que eu lembro. E me alegro porque o Senhor o levou. Aprova o Senhor levar. Eu e você não sabemos o número da nossa senha. Eu e você não sabemos quando vamos. Mas eu quero te dizer que nós um dia vamos. Um dia nós vamos morrer. E a alegria que eu tenho é de que um dia eu vou me encontrar com Gerson, dar um outro abraço nele e me alegrar com ele na presença do nosso Senhor. Que Deus conforte a família. A dor da perda é irreparável. E alguém já disse que a dor da perda é igual a você perder um membro, perder um braço. Você tem que aprender a conviver sem aquele braço. É duro. Mas que o consolo, a bênção, a misericórdia do Espírito de Deus esteja com a família e também com essa igreja, que eu sei também vai sentir falta da vida de Gerson. Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. Quero chamar o pessoal do grupo de louvor. Ontem foi o dia que Gerson voltou para Jesus. E todo mundo, quando volta, tem um desejo ardente de louvar. E o Gerson, quando percebeu que estava chegando no final de sua vida, pediu para colocar louvores no celular. E ele, à medida que podia, ia cantando junto com a Sandra. O Gerson morreu cantando. Nós vamos cantar Preciso de Ti. E eu vou pedir a ajuda das meninas, porque tem sido muito choro esses dias. Todos aqui conosco? Preciso de ti. Fica em pé. Vamos cantar de pé. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Respira o meu amor, mas
canta com a gente. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que veja Tua face em mim. e que diminua Para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Diga com a gente. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, Santo, A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu deixa eu ouvir a igreja prazer. cantar, a igreja diz. Santo dos só Teus olhos debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer.
sentar. Pastor Altemar foi pastor dessa igreja, depois do pastor Marcos. Eu, pastor Altemar e o Gesso fomos ovelhas do pastor Marcos. E o pastor Altemar, além de ter sido pastor dessa igreja, é sobrinho de Dona Ivone, filho de Dona Nazinha. Primo do Gesso, eu gostaria de chamá-lo para que ele viesse aqui compartilhar com a igreja. A graça e a paz, amados. Nós aqui estamos nessa tarde pela misericórdia do Senhor, aquele que nos sustenta. E eu gostaria de poder compartilhar com vocês aquilo que está no meu coração. Antes de qualquer coisa, Gerson é meu primo, e a lembrança mais remota que eu tenho remonta aos anos finais da década de 70, quando em 1979 nós nos mudamos de Juazeiro para Centro-Sé. Estava compartilhando com Sandra ali há pouco. A lembrança mais viva que eu tenho é que meu irmão mais velho do que eu, da idade de Gerson, Aleomar, veio primeiro. E quem hospedou o Aleomar foi tia Ivone, ali na rua de tia Joanita, ali no final, bem no finalzinho. E eu tenho lembranças muito juvenis daquela época, da amizade deles dois. Faziam a mesma série. A Leomar fez 51 em fevereiro e Gesso fez em maio. E eu lembro a gente sentadinho no chão e o Gesso sempre sorrindo. E daí eles vieram no Balbino, estudaram, sempre elogiados pelas professoras, parece que tinham as mesmas afinidades, elogiados por professores que eram tidos como durões, mas que olhava nos boletins deles, dos dois, desde o Balbino, depois passando pelo Custódio, alunos exemplares, e o Gesso sempre esse menino homem, que, forçado pelas circunstâncias, amadureceu. Mas você não via nenhuma autoindulgência. Aquela coisa que nós vemos hoje, sabe, pastor Adélio, de que a turma está valorizando aí de eu sou assim porque não. Nosso primo Gerson olhava para tudo isso com muito bom humor e não achava que conquistar as coisas era uma resposta para alguém, não era ter sabor de mel, era uma graça de Deus. E aí então eu lembro dessa fase com muita saudade. Era dura a vida, né? Era dura, mas a gente era alegre. Com Edinho, a gente perturbando o juízo de tia Ivone, subido naquela casinha que tinha ali perto da antiga serrinha, várias brincadeiras de jogar mamona no outro e tal. Com o Edinho aqui e acolá a gente brigava, mas o Gesso não, porque ele era superior. O Gesso era diferente.
E meus irmãos, eu tive o privilégio, como já foi dito aqui, de também ser primo menor, mas também ter pastoreado com o Gerson aqui, que foi mocidade, foi missões. Eu pensei até uma época que ele ia para o seminário. E depois o Gerson foi da diretoria da igreja. Na época da construção desse templo, quantas ideias, as ideias passavam por ele. E eu lembro como hoje, a gente sentado ali, depois de ter demolido a igrejinha da Chesf, sentados ali na frente, eu e ele, tem uma foto dessa, eu tenho uma foto que eu guardo com muito carinho, e nós dois sentados ali, os entulhos, porque a gente derrubou na marreta, se Denival estiver aqui ele sabe, a gente derrubou na marreta, tirou o telhado, seu Albertino lá em cima, e aquela coisa toda, mas no final precisou contratar uma máquina, porque a Chesf não tinha dó de cimento não. Então, quando caiu tudo e a gente ficou ali fora, tardinha, passou um fazendeiro da cidade no carro, botou a mão para fora do carro assim, olhou o vazio da igreja e disse assim para nós dois: e agora? Vocês vão rezar aonde? E a gente olhou um para o outro e não sabia o que dizer. A gente demoliu o templo, e agora? E Jéssica estava ali com a gente. E daí ele ficou responsável pelas finanças da igreja, e às vezes eu chegava com angústia para fazer alguma coisa, e ele dizia: não, vai dar certo, fique tranquilo. Eu não sei que mágica ele fazia, mas depois eu descobri. Ele às vezes se sacrificava, porque ninguém, acredito que ninguém tem dúvida do altruísmo e da autonegação, da renúncia própria, que meu primo, que já está com Jesus hoje, eu fiquei feliz, pastor Adélio Júnior, logo cedo mandou mensagem, eu estava dormindo, quando eu acordei, liguei para ele, ele disse: olha, ontem Jéssica me chamou e fez a sua confissão. Que maravilha. Eu sabia lá no íntimo, lá no meu íntimo. Sexta-feira agora terminou a semana de oração lá na minha igreja, e a gente estava orando por Jéssica. Quando a gente recebeu o áudio da Sandra falando da piora dele, né? Mas eu não pensava que era para hoje. Então, meus irmãos, o que é que isso nos mostra? Isso nos mostra que nós precisamos estar preparados. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando for, voltarei para vós outros, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Esse é o consolo de Jesus. Os discípulos estavam inquietos porque nós estamos num cenário terrível. Nós estamos aqui, irmãos, mas há 15 dias, Milka, Zantão, tia Renilde e outros estávamos lá do outro lado do rio, velando um tio nosso que faleceu, Júnior, minha mãe, que está aqui também, um tio nosso que faleceu de um acidente, há uns 15 dias. Quarta-feira passada, encontrei com o pastor Adélio lá em Juazeiro, o sepultamento de Teobaldo, diácono Teobaldo da segunda igreja. E estava orando ontem à noite, pedindo ao Senhor que nos guardasse, mas Ele sabe todas as coisas. Então, os discípulos estavam assim, inquietos com essas coisas todas, esse ambiente. Aí Jesus chega e diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O que Jesus está dizendo é: uma vez que vocês creem em Deus, creiam também em mim. Eu estou dizendo para vocês que na casa de meu pai há muitos aposentos,
E daqui nós aprendemos algumas lições que eu quero que você leve consigo. Final, no versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A primeira verdade é que o céu é a casa, a morada de Deus, e é onde Ele quer nos levar, onde Ele está preparando o lugar, porque Ele já está lá. Ele é as primícias dos que dormem. Ele é o nosso primogênito de todos os ressurretos. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que o céu é a morada do Pai. Há uma segunda coisa que essa morada tem espaço para todos os seus discípulos. Jesus estava falando dos seus discípulos. Há espaço para todos os seus discípulos. Uma terceira lição é que o céu que Ele está nos mostrando é moradia e companhia. Porque Ele diz: o lugar onde eu estiver, morada, isso fala de geografia. Onde Ele está, o céu é um lugar, mas é também companhia, porque Ele diz: para onde quer que eu esteja, estejais vós também comigo. Então é companhia, e é isso que importa agora, companhia. Onde Jesus está é céu, onde Jesus está é morada celestial. E por último, o único acesso para essa morada é Jesus Cristo. Não há outro. Eu não falo isso para confrontar ninguém, eu não falo isso para assustar ninguém, mas eu falo para que você entenda: não há outro acesso, não há outra porta. Ele diz assim: eu sou o caminho. Por que ele diz isso? Porque Tomé pergunta: Senhor, a gente não sabe o caminho. Como saber o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor, porque Gerson entrou por essa porta. E porque ele entrou por essa porta e ele reafirmou, ele entendeu. E eu sabia disso, eu sentia no meu coração que ele estava esperando uma melhora para vir na igreja, pastor Adélio. Que ele estava esperando uma melhora. Ele viu que não ia ter essa melhora. Ele então chamou o pastor. E ele confessou Jesus. Aliás, eu nunca estive longe dos olhos do Senhor. Eu me afastei, mas eu nunca me afastei do Senhor. E agora eu reconheço que eu preciso dele. E aí foi canção, e aí foi louvor, e aí foi isso que o pastor falou aqui. Então, meus queridos, eu não quero me alongar, porque há muitas pessoas para falar. Eu quero dizer para vocês: o Senhor está aqui dizendo: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia em mim. Eu estou preparando moradas. Essas moradas, elas são para os discípulos. E o único acesso a essas moradas sou eu mesmo, porque em outra ocasião ele disse: eu sou a porta. Quem passar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Portanto, que o Senhor em Cristo console os nossos corações e prepare todos aqueles que estão aqui, que estão no vale da decisão, daqueles que estão afastados, distanciados. Não há outra saída, não há outro caminho, não há outra porta, apesar dos ruídos da sociedade. A porta é Jesus. Entre por ela. E aí você vai dizer como o pastor Marcos: depois eu vou atrás de Gerson. Outro dia, outro. E nós vamos nos encontrar nesses aposentos que o Senhor prepara. Porque esse aposento aqui é passageiro, é transitório. Mas aquela morada que Ele nos dá é eterna. Que Deus vos abençoe. Um grande abraço a todos. E que o conforto do Espírito Santo, daquele que é o Pai de toda consolação, tome o coração da nossa família, especialmente de minha tia Ivone e de meus primos. E que assim possamos dar outros passos na nossa vida, seguir adiante, olhando sempre para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Eu quero assistir um vídeo com você. Ver se você lembra de algumas fotos dessa. Azenate, Altemar, Vilma, Bisa.
Pode soltar, Alex. Nascido em 17 de maio de 1970, filho de Adolfo e de Ivanildo Souza de Carvalho, Gerson Souza de Carvalho integrou essa igreja a partir da década de 80. E aqui nós vamos fazer uma sequência de fotos a partir do batismo. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Você é meu pai! Olha, mãe. Hoje é dia de celebrar e agradecer a Deus pela sua vida e pela sua felicidade. Que neste novo ano todos os desafios se convertam em superações e conquistas. Que toda lição se converta em sabedoria. Que toda alegria seja intensa e infinita. Desejamos saúde, paz e prosperidade. Feliz aniversário, Gerson Baiano. Hoje, dia 11 de julho de 2021, às 3 da manhã, o Senhor quis chamar. O que marcou para mim, como pastor, foi que ontem, no dia 10 de julho, eu fui chamado por Gerson para ir até a casa dele. Gerson estava afastado do Evangelho há aproximadamente 14 anos. E Gerson, ao me chamar em casa, eu, a Márcia e algumas pessoas da família dele, ele disse: eu quero voltar para a minha igreja. Eu quero, enquanto eu posso, com a minha própria boca, manifestar o meu amor por Jesus e o meu pedido de perdão. E ali, na casa dele, nós oramos, pedindo ao Senhor que o perdoasse. E assim o consideramos de volta membro dessa igreja. Mas às 3 horas da manhã o Senhor o quis chamar. Penso que foi um momento em que Deus concedeu ao Gerson resolver as coisas com ele, para que Gerson pudesse hoje estar no paraíso com Cristo Jesus. Gerson Souza de Carvalho serviu ao Senhor nessa igreja, depois se afastou, mas antes do seu falecimento, reconciliou-se com Deus. E assim, nós queremos abraçar a família, que é a família dele sanguínea e também muitos da família dele que pertencem aqui à nossa igreja. Eu quero deixar com vocês um áudio do Cefas, o filho do Edinho, sobrinho do Gerson, que quando o Gerson estava no hospital em Salvador, ele enviou uma música para o tio, parece que era um aviso bendito, e de fato foi. Vamos terminar com esse áudio. Deus abençoe a todos. Eu vou cantar essa música pro tio Gerson. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu
Hoje é dia de celebrar e agradecer a Deus pela sua vida e pela sua felicidade. Não, não é. Gerson Baiano. Começou.